nós vamos falar da palavra do Senhor aos irmãos. E eu quero falar sobre o chamado de Eliseu para o ministério profético. Talvez você possa pensar assim ou dizer, mas o que isso tem a ver conosco como igreja? Você vai, a hora que eu chegar ao final da mensagem, você vai ver que tem muito a ver com o nosso chamado também. Ninguém vem até a presença do Senhor Jesus Cristo por acaso. E ninguém vem também porque quer. Vem porque é chamado, vem porque é escolhido e vem porque é chamado. Vem porque é buscado, O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz as palavras, que Ele veio para buscar e veio salvar. Então, quando nos aproximamos do Senhor, muito embora a gente não perceba, muito embora a gente imagina que estamos na presença do Senhor e viemos na presença dEle porque nós achamos, resolvemos ter essa atitude, mas na verdade essa atitude só é tomada porque o Senhor Jesus Cristo toca no nosso coração, porque o Senhor Deus toca na nossa vida. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Amém? Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para exercer um ministério aqui no mundo. E um ministério que foi um planejamento na eternidade. É muito difícil, às vezes, a gente aceitar o que eu vou dizer agora. E por que é difícil a gente aceitar o que eu vou dizer? Porque nós, homens, nós estamos sujeitos ao tempo. Nós temos o passado, presente e o futuro. Mas Deus, Ele não é sujeito ao tempo que Ele criou. Ele é Senhor do tempo. Para Ele não existe passado, presente e futuro. Para Ele é o eterno. Eterno não se conta dias. Eterno não se conta tempo. Na verdade, dias começaram a ser contados a partir do momento que o homem pecou, a partir do momento que o homem falhou. Por que começou a contar? Porque a morte entrou no mundo e a morte é o final da vida. Então passou-se a contar a data de nascimento, os anos e a morte. Acabou, encerrou-se. Mas antes de Adão pecar, não se contava isso, porque ele foi criado para viver para sempre. Para sempre. Se ele não tivesse errado, a morte não teria entrado no mundo. Se ele não tivesse errado, nós não estaríamos sujeitos a tantas coisas que infelizmente nós estamos sujeitos. Não estaríamos. Consequentemente, o nosso nome permaneceria para todo sempre escritos no livro da vida. Então, aconteceu isso, aconteceu essa falha, aconteceu esse erro, e o tempo então começou a se contar. Por isso que eu tenho uma data de nascimento e vou ter também uma data de óbito, encerramento da minha vida. Assim com você, assim com todo ser humano, assim com todas as pessoas, com todos nós. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui para exercer um ministério para nos dar a vida eterna, aquilo que Adão perdeu pecando. Ele veio para nos dar a vida eterna. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para exercer uma função, cumprir um propósito de um plano estabelecido na eternidade. Um plano traçado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui. Desde o seu nascimento, Ele exerceu uma ferrenha perseguição
Durante a vida toda dele, a vida dele toda foi cercada por perigos, mas absolutamente nada lhe aconteceu, porque ele tinha a proteção de Deus. Nada lhe aconteceu, a não ser a partir do momento que Deus concedeu que tais coisas acontecessem com ele. Mas isso só se deu a partir dos 30 anos de idade, quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele teve a emancipação, né? Ele teve a emancipação, agora ele era responsável por todos os atos dele. Antes disso, ele foi uma pessoa totalmente sujeita a seus pais, honrando os seus pais terrenos, respeitando os seus pais terrenos. Ele nunca os desafiou, ele nunca os ofendeu, ele nunca os tratou de maneira deselegante, ele nunca, de maneira alguma, usou qualquer tipo de palavra ofensiva ou pejorativa com respeito aos seus pais. Ele sempre respeitou os seus pais. Por quê? Porque ele foi educado nos princípios bíblicos do Velho Testamento. E nos 10 mandamentos tem um dos mandamentos que diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E ele cumpria exatamente tudo. Então ele honrava o pai e a mãe. Ele honrou até os 30 anos de idade, a partir do momento que ele foi batizado nas águas, aos 30 anos de idade, ele recebeu o Espírito Santo para iniciar a exercer o ministério que havia sido planejado lá na eternidade. Agora ele estava para iniciar o seu ministério. Então, ele desligou-se da sua família terrena e ele passou agora então a exercer a vontade de Deus em sua vida. A vontade de Deus em sua vida. E, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na sua adolescência, ele já estava dando assim sinais a seus pais de que haveria um momento que essa afetividade iria se desligar. Iria se desligar. Quando os seus pais subiram para Jerusalém, para a festa, e eles passaram os dias na festa, estavam retornando para as suas casas, e a família toda retornava junto. Não era apenas a família de José e Maria, mas todos os seus parentes, porque na grande parte, a grande maioria, todos moravam num mesmo local. Os parentes todos moravam muito perto, muito próximo. E quando eles estavam retornando, né, os pais de Jesus se deram conta que Jesus não estava junto, que Jesus não estava presente. Olha, se eu fosse você, irmão, eu ia fechar essa porta aí. Eu fecharia essa porta aí. Verdade. Está entrando um ar gelado aqui. Né? Estou falando e estou sentindo um ar gelado aqui nas pernas. Né? Então, irmãos, procuraram o Senhor e não viram Jesus, não encontraram. Então eles ficaram dias andando, procurando onde é que Jesus estava. Ele era adolescente, onde que foram encontrá-lo? No templo. Quando eles chegaram no templo, disseram para ele assim: meu filho, por que você não nos avisou que estava aqui? Nós estamos preocupados te procurando. Jesus disse: olha, me convém cuidar das coisas do meu Pai. Então, a partir daquele momento, ele já estava anunciando aos seus pais terrenos que haveria um momento que o Senhor Jesus Cristo iria cuidar tão somente das coisas do Pai Celestial e do plano traçado pela Trindade Suprema e Divina. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele passou a exercer o seu ministério. E ao exercer o seu ministério, ele começou a chamar pessoas para poder segui-lo.
ele chama Pedro e seu irmão André, que estavam o quê? Pescando. E ele diz assim: olha, vocês me seguem, porque eu vou ensinar vocês a pescarem homens, a serem pescadores de homens. A mesma coisa ele falou para Tiago e para João, que também eram pescadores: venham que eu vou ensinar vocês a pescarem homens. Na verdade, os 12 que ele convidou da multidão de discípulos tinha esse propósito: serem ganhadores de homens, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo estava ganhando-os, ou havia ganhos. Então, eles começaram a seguir o Senhor. Aí o Senhor passa na coletoria de impostos e ele vê lá, quem que ele vê? Ele vê lá, ele vê Levi lá, Mateus, na coletoria trabalhando, e ele chama. E é interessante a gente notar, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, ele não chamou nenhuma pessoa que estava ociosa. Ele não chamou nenhuma pessoa que estava perambulando à toa. Ele não chamou ninguém, absolutamente ninguém, que não estivesse fazendo alguma coisa, que não estivesse ocupado em seus afazeres. Ao contrário, todas as pessoas que foram chamadas por ele eram pessoas que estavam trabalhando, exercendo suas funções. E o Senhor os chama. E eles entenderam tanto o chamado do Senhor, e o chamado do Senhor foi tão forte na vida deles, que nenhum daqueles que nós vemos descrito na palavra de Deus, chamados pelo Senhor, nenhum deles resistiu ao chamado do Senhor. Todos eles tomaram a posição de seguir o Senhor Jesus. Todos eles. E olha, irmãos, se você notar, o Senhor ainda não tinha feito nenhum milagre extraordinário para despertar o interesse neles, para ser um seguidor de um homem extraordinário, de um homem grandioso, de um homem poderoso em obras. Não. Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo dizia, aquilo que Jesus Cristo falava, os convencia, e eles eram atraídos e chegavam até o Senhor Jesus. E por que chegavam até o Senhor Jesus? Porque o Pai os trazia. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Capítulo? Entendeu? Ninguém vem a mim, eu chamo, mas não vem se o Pai que me enviou não trouxer. Eu prego, mas você não vai até Jesus se o Pai que o enviou não te levar. Ninguém vai. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele sabia que ele teria um início no ministério e que ele teria um final no ministério. Durante 3 anos e meio, o início do ministério dele aos 30 anos e o término do ministério dele aos 33 anos e meio, somente 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, ele preparou essas pessoas para foram chamadas, preparadas para posteriormente não substituir ao Senhor, mas continuarem a obra que o Senhor Jesus Cristo estava iniciando. Havia iniciado a salvação das almas, a salvação das pessoas, e essa salvação, como Paulo disse, ela acontece pela loucura da pregação do Evangelho. Pela loucura da pregação do Evangelho. Então, ele deixou um legado e deixou pessoas para continuar aquilo que ele iniciou. No Velho Testamento, meus irmãos, você sabe que Elias, depois de João Batista, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não houve nenhum nascido de mulher maior do que João Batista, nenhum. Então João Batista foi o maior. João Batista, ele simbolizava assim, ele veio no espírito de Elias. Aliás, ele se vestia como Elias se vestia, né?
E então o Senhor mesmo disse: ninguém maior. Mas Elias, ele é o representante dos profetas. E é interessante, irmão, que João Batista foi considerado pelo Senhor Jesus Cristo o maior dos nascidos de mulher, o maior de todos os profetas. Mas João Batista não curou ninguém. João Batista não orou para nenhum paralítico ser curado. João Batista não orou em absoluto para levantar paralítico, curar cego, diferentemente do que fez Elias, os milagres, as coisas extraordinárias que foram feitas por intermédio de Elias. E daquele que nós vamos falar, o sucessor de Elias. Mas o Senhor disse que não havia ninguém maior do que João Batista. E às vezes a gente tem uma maneira errada de ver as coisas. Por quê? Porque João Batista, ele tinha uma mensagem específica, uma preparação para o Rei dos Reis, uma preparação para o Senhor dos Senhores, uma preparação. Após ele viria aquele que anunciaria e traria o reino de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Elias, foi ele que apareceu no Monte da Transfiguração junto com Moisés. Apareceram lá, estava o Senhor Jesus, estava Pedro, Tiago e João, e ele estava lá junto. E Elias, meus irmãos, um grande homem de Deus, com falhas, como qualquer ser humano tem, com faltas, como qualquer ser humano tem, mas a gente não vê assim, usar essa expressão, falhas e faltas, diferentemente de usar a palavra pecado, porque falhas e faltas a gente tem corriqueiramente, mas pecado é algo que você está planejando fazer. O pecado, ele é gerado antes de vir à luz, quer dizer, antes de acontecer o ato, ele já está vivo dentro da pessoa. Então, no cometimento do erro, do pecado, está ali, veio à luz aquilo que estava vivo dentro da pessoa, o cometimento do pecado, da quebra da vontade de Deus. Então, irmãos, Elias, ele encontrou os profetas de Baal. Você sabe o que ele fez lá? Orou, caiu fogo dos céus, e depois ele ficou tão desanimado, porque ele sentiu uma solidão terrível. Ele se sentiu totalmente só, e ele se sentiu tão só, e ele sentiu-se como o próprio Deus o tivesse deixado. O próprio Deus estivesse longe dele. Ele estava sem força, ele estava sem ânimo, ele estava sem disposição para a luta, ele estava sem disposição para a guerra. E ele mesmo rogou a Deus que Deus terminasse com a vida dele, acabasse com a vida dele, porque ele não via mais futuro algum para frente, não via nada. E nesse inteirinho, irmãos, Deus percebeu como ele estava, mas não foi do dia para a noite que Deus iria substituí-lo. O Senhor disse para ele: você tem muito ainda para queimar, você tem muita lenha aí, você tem muito que caminhar ainda, você não tem nenhum sucessor. Quem é que vai ser o meu representante no seu lugar? Quem é? Não tem ninguém. Paulo, ele deixou vários que posteriormente deram continuidade no ministério, no legado dele. Tito, Timóteo, tantos outros ali que ele deixou. Paulo chegou um momento que ele disse assim: olha, agora para mim é o fim, acabou a carreira, acabei a carreira.
não tenho mais que exercer o ministério, mas eu guardei a minha fé. Então, mas ele preparou outros para dar continuidade no trabalho. Como Jesus preparou, Paulo preparou, e como todos os líderes têm que preparar sempre alguém, deixar um legado, sempre alguém para ir em frente, tocar adiante. E olha, irmãos, chegou o momento que o Senhor falou para Elias: tudo bem, Elias, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: eu quero que você unja 3 pessoas, um rei, um sacerdote e um profeta. Eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus, irmãos, nessa introdução que nós fizemos aqui. Eu quero ler com você o capítulo de número 19, verso de número 16. Primeira Reis 19, eu não falei o livro? Mas agora eu falei. Primeira Reis 19, versículo 16. Está escrito aí, olha: unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, segue, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Então o Senhor ordenou a Elias que ele ungisse alguém que viesse a ser sucessor de Elias como profeta. E eu quero ler com os irmãos e discorrer um pouco a respeito do chamado desse homem Eliseu. No capítulo 19, versículo 19, está escrito assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Amém? Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Pelo que nos parece, Eliseu estava aqui, estava arando terra para o plantio. Estava com 12 juntas de boi. Naquela época não havia discos de arado. Tudo era feito, o trabalho era feito com madeira. Arava-se com madeira. E Eliseu, irmãos, ele estava sentindo ao arar aquilo que muitos pregadores do evangelho sentem. Por quê? Porque quando uma pessoa é chamada pelo Senhor, antes dele semear a terra da forma como Eliseu estava fazendo, estava arando, estava arrebentando os torrões, estava fofando a terra, para depois então, a terra pronta, ele jogar a semente. Assim também os pregadores, antes de ele pregar o evangelho para as pessoas, ele vai ter que preparar o campo antes, através da oração, através do jejum, através da batalha espiritual, dos torrões que vai encontrar, das pedras que vai encontrar no caminho. E o Senhor Jesus Cristo faz um alerta: olha, que aquele que lança a mão do arado, não olhe para trás. Ele faz uma analogia da terra como o coração do homem, do arado, da quebra dos torrões, dos tocos que se encontram, das dificuldades, das adversidades.
E é por isso que todos aqueles que são chamados estando trabalhando. Da mesma forma como Jesus chamou os 12 que estavam trabalhando, agora Elias recebe uma ordem do Senhor para ungir como profeta quem? Eliseu. E Eliseu estava o quê? Estava trabalhando. Trabalhando, não estava ocioso, não estava parado, ele estava trabalhando. E ele estava numa função que simboliza a função dos pregadores do Evangelho. Arando a terra, preparando a terra para poder semear a palavra, a semente. E sabe, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que Eliseu vem e coloca a capa deles, Elias vem e coloca a capa dele sobre Eliseu. E Eliseu sabia que aquilo era um chamado. Elias não entregou a capa totalmente a Eliseu. Eliseu estava sendo chamado, isso é, ele agora iria passar por uma preparação. Não ia sair fazendo as coisas, não. Ele ia passar por uma preparação. A Bíblia nos fala que Eliseu entendeu o chamado. Eliseu foi até Elias e disse: por favor, me deixa primeiramente despedir-me dos meus pais, beijar os meus pais. Irmãos, olha o que eu vou dizer para você. Elias permitiu, mas Elias fez uma advertência. Elias disse para ele assim: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: e então irei contigo. Elias disse para ele: vá e volte. Respondeu Elias: lembre-se do que lhe fiz. Por que Elias faz essa advertência? Ele vai e volte. Será que Elias teve muita dificuldade quando recebeu o chamado, da afetividade que ele tinha com a sua família, e deixou a sua família e saiu para fazer a obra do Senhor? Será que ele sentiu o peso de ter que deixar os seus familiares para cumprir a ordem do Senhor? E por causa disso ele estava dizendo para Eliseu: vai e volte. Será que ele estava pensando assim: bom, se Eliseu vai se despedir dos pais, é fácil se despedir dos pais? É fácil deixar o pai e mãe? É fácil deixar o aconchego do lar, onde a mamãe prepara tudo? É fácil? Mãe, faz isso, mãe, faz aquilo. Mãe, eu estou com a roupa que só lava para mim. Mãe, faz aquilo, mãe, faz aquilo. Ô pai, o senhor, nós estamos precisando disso, ô pai. Então a dependência. Só que ele estava trabalhando, mas ele tinha uma afetividade e um amor muito grande pelos seus pais, tanto que ele pediu para ir se despedir. E talvez isso fosse lhe custar muito, o seu sentimento de deixar seus familiares, o sentimento de deixar sua casa. Às vezes, amado irmão, a gente pensa assim: fulano foi pregar o evangelho não sei na onde. Você já deixou seu pai e sua mãe? Você já sentiu? Você quando você se casa, você deixa o aconchego da casa dos pais, é fácil. Todas as coisas que acontecem no seu lar, você já liga com a casa do seu pai. Mas lá na casa do meu pai e minha mãe não era assim. Mas lá não era a casa do seu marido, nem a casa da sua esposa. Era a casa do seu pai e da sua mãe. Não é igual. Não é igual. Casa do pai e da mãe não é a casa do marido nem da esposa. É do pai e da mãe. É diferente. Por isso muitas pessoas têm saudade da casa do pai e da mãe, porque lá tinha tudo prontinho. Não é verdade? Qualquer coisa acontecia, chegava a mãe, vinha, acariciava, abraçava, e consolava, e confortava.
Não era assim? É assim, desse jeito, né? Agora, irmão, veja bem, em 1992, se não me falha a memória, ou 2002, nós estamos em 2023, né? 2002. A gente foi fazer um trabalho missionário e nós fomos participar de uma reunião missionária na Espanha, na Missão Horizontes. E da Espanha nós fomos para o primeiro país ali da África, Marrocos. E nós fomos visitar um trabalho missionário em Marrocos. Só que lá em Marrocos não se pode pregar o Evangelho. Só que lá em Marrocos não se pode falar da palavra de Deus. Só que lá em Marrocos não pode reunir igual nós estamos reunidos aqui. E se você estiver pregando o Evangelho e as autoridades descobriram, você for entregue, você é deportado de volta para o país onde você veio. Não aceitam. Não aceitam. Aí, nós fomos lá numa cidade, nas montanhas, uma cidade chamada Amismis. E lá, irmão, nós fomos numa pousada. Uma pousada. Eu estou falando muito claramente, isso é... Nós fomos lá naquela cidade e tal, né? E nós encontramos lá duas missionárias de Fortaleza, duas moças. Eu não me recordo exatamente a idade delas naquele tempo, mas era entre 24 e 30 anos as duas. Já fazia 4 anos que elas estavam lá. 4 anos. Deixaram a família lá no Recife, foram para lá as duas sozinhas, trabalhando, sem poder fazer o que a gente faz aqui, sem poder falar abertamente, trabalhar em silêncio, trabalhar individualmente com cada pessoa quando há a oportunidade, quando há o questionamento da pessoa a respeito da fé. Assim, irmão, a liberdade é uma coisa extraordinária, irmãos. Viu, irmãos? Liberdade é uma coisa extraordinária. Essa liberdade que a gente tem de estar aqui reunido, de falar do nome de Jesus, de falarmos da pessoa de Cristo, de anunciarmos, é uma coisa impagável, irmão, impagável. Muito embora a gente só valoriza depois que perde, não é assim? Às vezes a gente só valoriza depois que perde, só valoriza depois que foi tosado, foi cortado, aí passa a valorizar. Aí, irmãos, e elas, não sei mais, porque nunca mais tive notícia, não sei, isso já faz mais de 20 anos, não sei mais, mas tomara a Deus que Deus as ajude lá onde elas estiverem, né? Mas eu estou falando da coragem que a pessoa tem de deixar o aconchego do lar, o aconchego da casa, o aconchego da família. E muitas vezes você acha que é fácil ser um pregador. É fácil ser um pregador aí que fica aí arrumando contenda e confusão com todo mundo. Mas um ganhador realmente de almas que paga o preço pelas almas, não é simples e não é fácil não. Então por isso que somente os escolhidos é que suportam. Não é aqueles que se oferecem, não, aqueles que são chamados é que suportam. E olha, irmãos, então Elias avisa ele: você vá, Eliseu, mas você volte. Lembra-te do que eu te fiz, lembra do chamado, lembra que eu coloquei a minha capa sobre você. E, irmãos, verdadeiramente Eliseu voltou. Por quê? Porque se Eliseu não tivesse voltado,
Muitas coisas maravilhosas escritas na Bíblia que foram realizadas por intermédio dele, nós não teríamos conhecimento, porque elas não teriam acontecido. Eliseu volta e a partir desse momento, ele passa a ser um auxiliar de Elias. Eliseu foi alguém, amado, que ele percorreu a risco o chamado dele. Porque por várias vezes Elias dizia para ele assim: fica aqui que eu vou. Ele dizia: nada disso, o Senhor me chamou para te seguir, para ser o seu auxiliar, e eu vou atrás de ti. Se você for, eu também vou. Falava para ele fácil: não, eu vou atrás. Eliseu, ele queria estar presente, participando de cada coisa que acontecia na vida de Elias. Por quê? Porque ele foi escolhido para ser o sucessor, para dar continuidade. E cada coisa que Eliseu viu Elias realizar, viu Elias fazer, cada coisa extraordinária chamou por demais a atenção dele, e ele queria estar perto de Elias, porque houve da parte de Deus uma revelação para Elias, da maneira como Elias seria arrebatado, seria tirado da terra sem ver a morte. E Elias disse isso para Eliseu, e Eliseu então não queria ficar longe dele de jeito nenhum. Vai que ele é arrebatado e eu não estou perto. Vai que ele some e eu não estou perto. Eu quero ver. Até porque a capa está com ele. A capa da sucessão está com ele. Está com ele, então eu quero ver. Eu quero estar perto, eu quero estar próximo, eu quero estar junto. Amém, irmãos? O que acontece, amado? Acontece que um grande dia, a Bíblia nos fala que chegou a hora de Elias ser arrebatado. E Elias então vira-se para Eliseu, e ele fala para Eliseu: Eliseu, está chegando a época de eu ser arrebatado. O que é que você quer? O que você quer? Você sabe que quando o Senhor Deus apareceu a Salomão, ele estava assumindo a responsabilidade de rei de Israel, e ele viu que ele precisaria de muita sabedoria para ter a capacidade para conduzir aquele povo. E quando Deus lhe aparece e diz Salomão, porque Salomão havia feito o templo, Deus havia se agradado da maneira como ele fez o templo, porque ele não fez um templo relaxadamente, ele fez um templo conforme as normas, da maneira como Deus lhe havia revelado ao pai dele, Davi, os materiais, tudo exatamente como Deus havia pedido. Ele então, Deus se agradou dele, e num dado momento, Eliseu estava em oração, e Deus apareceu a ele e falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão, ele pede o que para Deus? Senhor, eu quero a sabedoria, eu quero sabedoria para conduzir esse povo, eu quero ter a graça do Senhor para orientar esse povo, eu quero ter a presença do Senhor, para que esse povo seja tremendamente abençoado pelo Senhor. O pedido dele agradou a Deus. Deus falou para ele assim: olha aqui, rapaz, fiquei muito feliz com o seu pedido, porque você não pediu a destruição dos teus inimigos, você não pediu riqueza, você não pediu nada para você, você pediu algo para abençoar o povo, sabedoria. Pois bem, eu vou te dar sabedoria, vou dar muita coisa que você não pediu, mas eu vou te dar. Agora,
Elias fala para Eliseu: o que você quer? Sabe o que ele pediu? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Ele não pediu: eu quero ser famoso. Ele não pediu: eu quero usar uma coroa e um cetro de autoridade de um rei. Eu quero ter autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu quero ser reconhecido como o maior de todos os profetas. Eu quero isso. Não. Eu quero porção dobrada do teu Espírito, para fazer tudo que você fez em número dobrado. Elias disse para ele: ó, tudo bem. Se isso for do agrado do Senhor, e se na hora que eu subir você conseguir pegar minha capa, aí você vai ser o meu sucessor. E quando o irmão veio o redemoinho lá, e Elias foi elevado aos céus, a capa de Elias caiu, e Salomão abraçou aquela capa. Abraçou aquela... Oh, desculpa. Obrigado, Orlando. Eu estou aqui, eu me empolgo aí, estou falando Obrigado. Eliseu pegou aquela capa, amado. Pegou aquela capa, mas a capa não fez ele sentir tiriquitique, não. A capa não fez ele pular cambota, recebendo lá uma porção dobrada do Espírito de Deus. Ou melhor, do Espírito estava sobre Elias, que Deus havia proporcionado. Ele recebeu a porção, mas ele não tinha percebido isso ainda. Ele pegou a capa, mas a capa não era a capa do Batman, ou qualquer outra capa para lhe dar superpoderes. A capa era a capa de sucessão. Sucessão para continuar a obra do Senhor, a obra de Deus. E ele pegou aquela capa, e quando ele estava indo embora, irmão, com a capa na mão, ele tinha que atravessar o Jordão. O que ele fez? Ele pegou a capa e tocou no Jordão. As águas do Rio Jordão se abriram. E ele passou. O que eu quero que o irmão guarde no seu coração. Irmão, se Eliseu, ia falar Salomão de novo, se Eliseu tivesse ido se despedir dos seus pais, e não tivesse voltado, você acha que tem coisas assim que acontecem? Irmão, quando eu saí para o ministério, eu trabalhava como ferramenteiro numa empresa, né, que os irmãos sabem da história. Até o irmão Fabiano, que é lá de Itatiba, o pai dele era meu encarregado lá na ferramentaria da Dodge, acho que era. Ele era meu encarregado, né? Acabamos encontrando aqui, falando e descobrimos isso. E o pai dele veio aqui nos visitar, chamado Carlão. Se estiver me ouvindo, um abraço, Carlão. E eu estava lá e eu fui pedir conta, porque eu estava sentindo chamado para o ministério. Ganhava bem, irmãos, ganhava bem. Ferramenteiro naquela época, estava indo, né? Ganhava bem. Uma das paixões do meu pai era que eu fizesse o Senai, porque ele não teve a oportunidade de fazer, e lá em Jundiaí naquela época já tinha Senai, e eu fiz o Senai, né? Então, ela assim, e aí agora que eu tenho um bom emprego, eu chego para ele e falo assim: pedi conta, pai, pedi conta, mãe. Nossa, o rosto da minha mãe empalideceu. O meu pai ficou tão furioso, que ele bebia, né?
ele está na presença do Senhor hoje, mas antigamente ele, né, bebia muito. Irmãos, ele quis me bater. Quis me bater, entendeu? Quis me bater, não foi uma única vez, não. Sabe, que quis me bater por causa da decisão que eu tomei. Porque ele não entendia, não compreendia. É lógico, não entende, não compreende, né? Então, se Eliseu tivesse ido se despedir dos seus pais, e por causa do amor que ele tinha pelos pais, e o amor que os pais tinham por ele, sabendo que haveria um distanciamento, e se Eliseu não voltasse, por isso que Elias fez a advertência: vá e volte. Lembra-te daquilo que foi feito por você. Lembra-te da capa que eu coloquei. Lembra-te do teu chamado. Lembra-te que você foi escolhido. E se ele não tivesse voltado, ele não teria visto, ele ia ser arrebatado. Não receberia definitivamente a capa de Elias. Não teria multiplicado os pães, a primeira pessoa a multiplicar os pães. Jesus multiplicou 2 vezes no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, Eliseu foi quem multiplicou os pães. Não teria aberto o Rio Jordão, não teria curado Naamã da lepra, não seria reconhecido como profeta, não teria aberto a madre daquela mãe, daquela senhora que não tinha filho, e ele falou: vamos abençoá-la, e orou por ela, e ela engravidou, teve um filho, e esse filho posteriormente veio a falecer, e ele foi lá e ressuscitou o filho e entregou para a mãe de novo. Não teria feito flutuar o machado, não teria, o exército cananeu não teria sido atingido por cegueira, e Israel não teria sido livre desse exército. Ele não teria multiplicado o azeite da viúva. A conclusão: se o Senhor Jesus não te encontrasse, você provavelmente não estaria aqui agora. E muito do que ele fez por você, e muito do que ele fez, você não seria participante. Mas o Senhor te chamou. Você aceitou o chamado dele. Ele te escolheu. Você foi trazido na presença dele. E muitas coisas que o Senhor fez por você não teria acontecido se você não estivesse na presença dele. Amém? Deus abençoe. Não despreze aquele que te chamou e não despreze o chamado. Vá, mas volte.